Olá pessoal, meu nome é Ivo, esse é mais um Shot de Língua. No Shot de Língua de hoje, pessoal, eu vou trazer alguns advérbios de frequência. O que é isso? São palavras que ajudam a gente a determinar a frequência das nossas atividades e não limitado a isso do que a gente está falando, né? A gente consegue estabelecer a frequência. Vocês vão entender melhor quando eu explicar. Eu vou criar aqui uma tabelinha aqui que vai de 0% até 100%. Certo? Aqui no meio eu vou pôr 50%. Aqui eu vou pôr 75%. E aqui eu vou pôr 25%. Para que eu fiz isso? Porque eu vou facilitar para vocês e vou dividir essa frequência em 5. 0% é nunca. Never. Então, never significa nunca. Enquanto 100%, always. Always significa sempre. Então, quando eu tenho aqui o eu, por exemplo, I, e um verbo trabalhar, por exemplo, I work, ou estudar, study, ou ir, I go, eu trago esse advérbio de frequência aqui e determino a frequência das nossas atividades. Eu estudo, I study. Eu sempre estudo, I always study. Eu nunca estudo, I never study. Eu nunca trabalho de manhã, I never work in the morning. Eu nunca vou para casa cedo, I never go home early. E aí, pessoal, existem vários, mas eu vou trazer 5 aqui que já vai ajudar bastante vocês. Vou trazer então no meio entre always e nunca, eu vou trazer o sometimes. Sometimes. Sometimes significa às vezes ou de vez em quando. Eu trabalho às vezes. Então, vê, pessoal, não importa a ordem que eu falar em português, em inglês ela vai vir entre o sujeito e o verbo. Então, assim, eu trabalho às vezes, I sometimes work. Eu trabalho às vezes de manhã, I sometimes work in the morning. Eu sempre trabalho de manhã, I always work in the morning. Eu nunca trabalho de manhã, I never work in the morning. E dá para pôr também algumas coisas entre, né? Por exemplo, seldom. Seldom significa raramente. Eu trabalho raramente. I seldom work. Eu estudo raramente. I seldom study. Né? Ou poderia ser aqui, com uma frequência, né, que seria o frequentemente, por exemplo. I often study. Eu frequentemente estudo. I often work. Eu frequentemente trabalho. Eu frequentemente vou para o trabalho de manhã. I often go to work in the morning. Então, pessoal, hoje eu queria trazer para vocês alguns advérbios de frequência, né? Os que eu trouxe são always, que significa sempre, often, que significa frequentemente, e aqui podem ter outros, por exemplo, often, às vezes pode ser substituído por usually, né? Or frequently, também, né? Trouxe o sometimes, que é o às vezes, de vez em quando. Trouxe o seldom, que significa raramente, mas também existe a palavra rarely, né? Rarely.
Então, existem outros advérbios de... Ele vem aqui. Existem outros advérbios de frequência. E o never, que é o nunca. Expliquei também que ele vem entre o sujeito e o verbo, né? Então, se eu quero falar eu sempre estudo, I always study. Ou, por exemplo, na terceira pessoa, ele frequentemente trabalha, he often works, né? Ela, às vezes, vai, she sometimes Desculpa, errei. She sometimes goes, né? Porque se eu estou falando she, eu tenho que pôr o ES aqui no go, né? Eu raramente trabalho, I seldom work. E eu nunca trabalho, I never work. Eu nunca trabalho nos finais de semana, I never work on the weekends. E assim por diante, pessoal. Esse era o conteúdo que eu queria trazer no Shot de Língua de hoje, advérbios de frequência, que são palavras que ajudam a gente a determinar a frequência das nossas atividades. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu terminar de apagar aqui e até o próximo Shot de Língua.